Bom dia para todo mundo que já me deu bom dia. Bom dia para todo mundo que já me deu bom dia, né? Como eu falei no início da gravação, vamos começar a nossa aula sobre doenças hepáticas e pancreatite. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver doenças hepáticas e, em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre pancreatite, tá? Bom, quando a gente fala em dietoterapia, né, nas patologias hepáticas, a primeira coisa que a gente tem que ter total discernimento, consciência, é de que a gente está falando de fígado, tá? E aí a gente tem que lembrar lá das aulas da Fernanda de anatomia, né? Fazendo aí um parênteses, já que a gente vai desenvolver um trabalho juntas com esse tema para vocês. Inclusive, eu até cheguei às 8 horas em ponto aqui, não cheguei os 15 minutos mais cedo, porque desde as 7h15, mais ou menos, eu estava reunindo com a Fernanda via WhatsApp para decidir a questão do trabalho que vocês farão, para finalizar alguns pontos, né, que faltam nesse trabalho. Então, quando a gente está falando de doenças hepáticas, a gente tem que lembrar de anatomia e lembrar que a gente está falando de fígado. Eu vou até colocar uma imagem aqui, porque, por mais curioso que possa parecer, muita gente, mesmo ainda no segundo ano do ensino médio, ainda confunde os órgãos. Tanto aqueles que fizeram a formação básica comum, né, o ensino médio, com biologia somente, aqueles que fazem o curso técnico, e aí na parte de anatomia, a gente tem a agropecuária, que vê os órgãos dos animais, que são muitíssimo parecidos com os nossos, e aí, não os animais, os mamíferos, né? Óbvio, claro. E aí, a gente aqui no curso técnico em nutrição tem vocês que veem os órgãos humanos, porque a gente trabalha com nutrição humana. Então, o fígado é esse órgão, né, bem volumoso, que fica aí na região próxima ao estômago, né, e também acoplado ou muito próximo da vesícula biliar, né, e nessa região aqui, que a gente chama de quadrante superior direito, né? Apesar de ele ter uma alça aqui, né, um lobo, que seria o lobo esquerdo, que se projeta para o lado esquerdo do corpo. Mas grande parte dele, eu arriscaria aqui uns 60%, 70% dele, estão no lobo, no quadrante superior direito. O que é isso? É só você pegar o seu abdômen, desenha um abdômen aí na folha de papel, e divide ele em 4, faz como se fosse uma cruz. Aí vocês vão ver o quê? 4 quadrantes, né? E aí a gente usa essa terminologia para localizar os órgãos. Então, por exemplo, o estômago, ele está aí entre o quadrante superior esquerdo, perdão, e o quadrante inferior esquerdo, né? E o fígado, ele está localizado no quadrante superior direito, do lado direito do corpo. Mas não tentem, né, localizar os órgãos assim para tentar descobrir a causa de alguma dor abdominal, né? Porque a gente tem uma mania de falar, tô sentindo uma dor em tal lugar, então é fígado, é pâncreas. E as dores abdominais, elas são difusas, tá bom? Então, às vezes, você está sentindo uma dor aqui no centro, na boca do estômago, né? E não é estômago, é pâncreas. Então, a gente até supõe algumas coisas. Quando tem uma dor muito aguda embaixo das costelas, a gente supõe que seja vesícula. E às vezes ou quando tem uma dor no quadrante inferior direito, do lado direito, muito forte, a gente supõe. A gente não, né? Os médicos. Os leigos supõem assim de conversa, mas os médicos supõem que seja, por exemplo, apendicite, né? Quando é no quadrante inferior do lado esquerdo, pode ser algum problema intestinal, ou se for uma mulher, alguma questão no ovário esquerdo. Quando é no ovário direito, pode ser ovário direito ou apendicite. Mas essa certeza mesmo, nós só teremos fazendo o quê? Um diagnóstico, como a gente viu no início do ano, né? Não dá para a gente diagnosticar nada sem fazer um exame clínico, né? Até o momento de fazer um exame clínico, um exame de imagem, um exame bioquímico, tudo que a gente tem são suposições. Mas como a gente já tem essa foto
do fígado, a gente não supõe, a gente afirma que patologias hepáticas, quando eu falo de hepático, hepatócito, eu estou falando de uma célula do fígado. Então, esse prefixo EPA, HEPA, não é o EPA do supermercado, tá? É o EPA com H, ele se refere a fígado. Então, quando eu falo em hepatite, eu estou falando em uma inflamação do fígado, ok? Quando eu falo em hepatopatia, eu estou falando de uma doença do fígado, ok? Quando eu falo, ele sofreu uma lesão hepática, sofreu um dano, um machucado, uma injúria, né, na região do fígado, beleza? Então, voltando. Então, a gente vai estudar as patologias relacionadas ao fígado. Gente, toda vez que eu parar assim, tô tomando água. Como eu falo demais, vocês sabem disso, eu acabo bebendo muito mais água. E agora no ensino remoto eu tô aprendendo a beber água. Em sala de aula, nem tanto, né? Mas, continuando, quando a gente fala em patologias hepáticas, a gente está falando de um órgão que não tem a sua devida importância dada, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, de repente isso já mudou também na geração de vocês, mas eu acho que não. Mas quando a gente fala em órgãos, quando a gente fala em importância anatomicamente, fisiologicamente, a gente geralmente dá muito mais importância a órgãos mais nobres, entre aspas, né? Então a gente pensa em cérebro, né? Se você dá um escorregão, bate a cabeça para o mundo e leva o paciente todo para o hospital, porque ele pode ter sofrido uma lesão no cérebro, né? Quando a gente fala em dor no peito, pode ser gases, não sei se vocês sabem disso, né? Porque eles vão comprimindo terminações nervosas, expandindo, né, o intestino, de tal forma que você sente até umas pontadas no peito, na região do tórax. Mas aí todo mundo entra em desespero, já é o que? Coração, nossa, vai morrer. Né? Quando você fala que a pessoa vai fazer uma cirurgia no coração, se mobiliza meio mundo, né? Porque as pessoas ficam muito apreensivas. Nossa, coração, né? E não que eles não sejam importantes, não é isso, mas todo órgão é importante. Porque se ele não fosse importante, a gente conseguiria viver normalmente sem ele, né? E sem os nossos órgãos, a gente vive. Alguns, né? Sem coração não rola. Mas tem alguns órgãos, por exemplo, como o rim, a gente vive, mas a gente não vive com qualidade de vida igual à anterior, quando a gente tinha dois órgãos funcionantes e sadios, né? Às vezes, claro, a gente vive melhor que com um órgão doente, mas igual a um padrão de vida sadio, não. E o fígado é um desses órgãos que ele tem uma importância suprema, né? Tanto que sem o fígado, totalmente sem o fígado, a gente não vive, né? E que a ele não é dada devida importância. Gente, deixa eu só voltar aqui para eu conferir uma coisinha no Meet. Não, tá tudo certinho. Vamos voltar à nossa apresentação. Se tiverem alguma dúvida, falem, tá? Que vocês ficam tão caladinhos e eu estou acompanhando o chat aqui. Então, voltando, às vezes a gente não dá essa devida importância para o fígado. E ele é a maior víscera do corpo humano. Ele só não é o maior órgão, porque o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né, ou víscera, enfim, víscera barra órgão, é o intestino, em extensão, principalmente. Mas das vísceras, né, fígado, rim, etc., ele é a maior víscera. E qual que é a função do fígado? É uma função muito importante, porque é a função metabólica. Hoje de manhã, quem acordou cedo, né? Igual a mim, acordei, arrumei minha cama, que agora eu estou com uma meta de arrumar minha cama todos os dias. Na pandemia a gente fica muito relaxado, né? Acorda, deixa a cama um lixo, fica de pijama o dia inteiro. Não, acordei, arrumei minha cama, já chamei a Fernanda para uma reunião, fiz um café, né? Comi uma fatia de pão, tomei um café, comi uma fruta. Então, todos esses alimentos que eu comi
às 7 da manhã, já entraram em processo de digestão. E daqui umas 2 horas e meia, 3 horas no máximo, esses alimentos estarão na minha corrente sanguínea e do intestino, tudo que vocês comeram, tudo que eu comi, vai direto pela veia porta, como vocês estudaram lá em nutrição e metabolismo, como vocês estudaram lá em anatomia, direto para o fígado. Chegando no fígado, é o fígado que vai dar encaminhamento, que vai decidir, que vai gerenciar o que fazer com esses nutrientes e para onde esses nutrientes vão. Ele vai armazenar um pouco de glicose na forma de glicogênio, despachar o resto para a corrente sanguínea geral de todo o corpo, para todas as células, né? Porque a gente precisa de glicose nas células. Ele vai pegar um pouco de gordura, vai mandar para as células, ele vai produzir colesterol, ele vai empacotar em algumas pequenas bolsinhas que a gente chama de lipoproteínas, essa gordura que a gente comeu. Ele vai despachar vitaminas, armazenar algumas e assim por diante. E inclusive com as substâncias tóxicas que a gente ingere, né? Por isso também que é importante a gente ter um padrão alimentar que não seja tóxico, e quando eu digo um padrão alimentar que não seja tóxico, eu estou falando de um padrão alimentar de comida de verdade, tá? Não é nada muito assim, muito esotérico, muito milagroso, como a gente vê nos blogs de internet hoje em dia. E aí, mas aí tem algumas coisas que são tóxicas, né, que a gente come e não sabe. Por exemplo, tem gente que come presunto todo dia e não é bacana, é tóxico para o organismo. Tem gente que come miojo todo dia e é tóxico para o organismo, né? Tem gente que come muito ultraprocessado, muita comida industrializada e ultraprocessada. E é tóxico para a gente também. E isso aí acaba respingando aonde? No primeiro lugar onde ocorrem os processos metabólicos, no fígado, tá? E aí, quando eu falo em doenças hepáticas, doenças do fígado, eu estou falando em prejuízo no metabólito desses nutrientes, tá? Especificamente, principalmente, na verdade, não especificamente, de proteínas. Tanto que vocês vão ver em algum momento da aula que um dos principais sintomas, né, de doença hepática é o inchaço abdominal. E aí a gente vai ver que é porque tem um desequilíbrio nesse metabolismo de albumina. Aí a pessoa fica com a barriga bem inchada, tá bom? Mais à frente a gente vai ver isso. Então, é importante a gente estudar essas doenças hepáticas, primeiro, porque elas acontecem, segundo, porque, especialmente na atualidade, as lesões do fígado, né, essa agressão ao fígado, ela é recorrente, né? Na pandemia, então, a gente agride muito, porque a gente não, né? A gente é muita gente. Muita gente tem comido mal na pandemia, ou comido quase nada, ou comido em excesso, ou come-se o dia inteiro. E muita gente, principalmente, tem bebido muito na pandemia, né? Porque é uma espécie de válvula de escape. Estamos aqui para condenar quem bebe muito? Nunca. Eu sou da pessoa, eu sou analisada, eu faço terapia há 11 anos, então a gente não pode condenar as ações alheias. A gente tem que entender as causas e se compadecer, porque nós podemos, né, fazer a mesma coisa algum dia ou estamos fazendo, né? Então, esse processo de dor, né, de angústia na pandemia faz com que a gente, às vezes, procure uma válvula de escape. Tem gente que vai fazer exercício, até o joelho sofreu uma lesão. Tem gente que vai dormir, tem gente que vai zerar a Netflix, e tem gente que vai beber. E aí o fígado vai dar algumas respostas. Né? Claro que as mais severas não acontecerão agora na pandemia, mas algumas acontecerão. Tá? Então, aqui a gente tem o fígado, esse órgão do quadrante superior esquerdo, que tem uma função, a primordial função de síntese de substâncias, mas principalmente metabolismo de tudo aquilo que entra no nosso corpo, que a gente ingere. E aí a gente tem alguns problemas, né? Afetando ao fígado, causando principalmente um processo inflamatório, a gente não fica só com problemas do metabolismo dos nutrientes, não. A gente pode desenvolver também
algum outros tipos de processo que vão ocorrer, né, em função dessas doenças hepáticas. A gente pode desenvolver intolerância à glicose, ou, entre aspas, um diabetes temporário. A gente pode desenvolver hipoalbuminemia, como eu falei, né? Um desequilíbrio nesse metabolismo de albumina, levando à desnutrição. A gente pode desenvolver hipercolesterolemia. Para quem tem colesterol elevado, ou alguém da família tem colesterol elevado, o fígado está envolvido nesse processo. A gente pode desenvolver fígado gorduroso, e isso pode acontecer na pandemia, se é que já não aconteceu, porque estamos quase no final de janeiro, a gente já ocupou 60% do mês de janeiro, o mês de fevereiro passa voando, e daqui a poucos dias a gente completa um ano de pandemia, né? De pandemia, não, de pandemia tem mais de um ano. A gente completa um ano de isolamento social no Brasil, né? E nesses 12 meses, muita gente já desenvolveu fígado gorduroso pelo excesso de comidas, né, ricas em carboidrato, principalmente, e pelo excesso de consumo de bebida alcoólica. Então, além de esse indivíduo ter um prejuízo no metabolismo dos nutrientes, o que já é grave, a gente tem algumas outras doenças secundárias que podem ocorrer. Por isso que a gente tem que entender o que acontece com o fígado para depois a gente falar do que a gente faz para poder prevenir isso e para finalmente a gente conseguir evitar esse tipo de doença. Nós vamos ver dois tipos de doenças que acometem o fígado na aula de hoje. Como a aula é menos extensa, né? Como a gente não tem a oportunidade de ter duas aulas, entre outros, a gente vai ver uma hepatite viral, que é a mais comum. Eu vou falar um pouquinho de outra. E a gente vai ver a hepatopatia hepática, que apesar de parecer um trava-línguas, essa hepatopatia hepática nada mais é do que a cirrose, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Para a gente conseguir terminar ela e ver se consegue ver um pouquinho de pancreatite. Se não der, o que eu vou fazer? Já pensei aqui, eu gravo uma aula de pancreatite e aí deixo lá no Moodle, junto com essa aula de hepatopatias, beleza? E aí a gente não perde nada. Até convido, marca um horário, quem quiser participar na hora também, fica livre, né, para participar e interagir ao vivo. Vamos lá. Nós temos dois tipos primordiais, não só dois, mas primordiais, que a gente vai ver na aula de hoje, de inflamações do fígado. Lembrando que, quando a gente fala em inflamação, a gente está falando daquele sufixo que fica aqui no finalzinho. Lembra quando a gente estudou gastrite? Que a gente falou que toda palavra em biologia que termina com esse sufixo "it" remete a uma inflamação. E quando eu falo, por exemplo, em conjuntivite, eu estou falando de uma inflamação das conjuntivas. Quando eu falo em gastrite, eu estou falando em inflamação do estômago. E quando eu falo em hepatite, eu estou falando de uma inflamação do fígado. E lembrando que inflamação é quando eu tenho um agente agressor, geralmente externo ao corpo, que quando ele entra em contato com o órgão, ele causa uma lesão, ele causa uma agressão naquele órgão. E aí o meu sistema imune, o meu organismo, tenta reagir àquele agente agressor, e na maioria das vezes, esse processo de reação é chamado de processo inflamatório, tentando destruir aquele agente agressor. Mas esse processo inflamatório, ele gera uma série de quê? De sequelas para aquele órgão, né? E aí a gente tem os 5 sintomas da inflamação: a dor, o inchaço, o rubor, né? A gente tem a perda da função e alterações sistêmicas locais, ok? Então, lembra lá da manicure, quando vocês cutucam, né, as meninas, e alguns meninos também, que tem alguns meninos que tiram a cutícula, que hoje em dia, né, a gente conseguiu evoluir e ter higiene não é mais uma peculiaridade, uma característica particular
do sexo feminino, né? Hoje em dia a gente entende que os homens também podem ter higiene. E que bom que a gente chegou nessa etapa, né? Em que a gente tem a liberdade de cuidar do nosso corpo como a gente quer, sem essas falas redutoras aí. Mas voltando aqui no fígado, lembra, nem é do fígado, né? Lembra quando a gente vai cutucar um cantinho da unha com um alicate, ou mesmo cheirar uma pelinha? Ou mesmo quando entra um pedacinho de metal, de bambu, na minha região a gente chama de frepa, né? Aquela frepinha de bambu, quando entra na pele e corta, é uma agressão para o tecido da pele. Então, imediatamente, produz-se o quê? Um inchaço na região, começa a produzir pus, aquela região fica avermelhada, inicialmente, muito dolorida, que é uma das coisas que mais dói na vida, né? É dar uma topada com o dedinho mindinho numa quina de mesa e aquele cantinho da unha inflamado, quando entra um pedacinho de bambu ou quando a manicure cutuca demais, né? Ou quando tem unha encravada. Então, lembra que tanto a hepatite quanto esse tipo de agressão na unha, no dedo, são processos inflamatórios e a dor ela é muito grande, ok? E aí, a gente tem alguns tipos de inflamação do fígado. A gente conhece mais frequentemente a hepatite, com esse nome, né? Que são as hepatites virais ou hepatite viral aguda. Ou seja, é um processo de inflamação do fígado agudo. E como a gente já falou nessa disciplina, se é agudo, é um episódio que vai ocorrer, né, de uma hora para outra, e que ele vai ter início e vai ter um fim. Né? Ele tem que ter um tratamento para ter o quê? Um fim. Em alguns casos, como no caso, por exemplo, da hepatite C, se a pessoa não faz o tratamento adequado, essa doença pode se tornar crônica, porque ela pode evoluir para uma lesão mais grave do fígado. Mas pensando no hepatite tipo A, que a gente vai falar hoje, que é uma hepatite mais tranquila da gente cuidar, é um processo agudo. Assim como gripe, né? Gripe também é um processo infeccioso, inflamatório agudo. Covid-19 é um processo infeccioso inflamatório agudo. E o que, que tem? O que, que hepatite, gripe e Covid-19 têm em comum? São causadas por vírus, são processos agudos e têm início, meio e fim. Às vezes, infelizmente, o fim, até mesmo da hepatite A, não é o que a gente deseja, mas tem um desfecho. É diferente, por exemplo, de hipertensão arterial. Quando a pessoa se descobre hipertensa, tem o início, tem o meio e a prolongação desse meio ao máximo que a gente puder, né? Porque a pessoa não deixa de ser hipertensa. Ela vai tratando isso cronicamente até o fim da sua vida. Então, voltando aqui, no caso das hepatites virais agudas, o agente etiológico, ou seja, agente etiológico é o agente causador, é o que vai dar a etiologia. Etiologia é a causa, é a origem. O agente que dá origem a essa doença são vírus de 5 famílias, da família A, B, C, D e E. Então, só se a gente fosse falar de hepatite viral aguda, como eu falava anteriormente, a gente ficaria uma aula inteira só falando dessas hepatites virais, até 2 aulas. Por isso que hoje a gente vai resumir. Então, nós vamos falar da hepatite A, né? Que é uma hepatite, era muito comum nos anos 80, hoje em dia a prevalência dela não está tão elevada assim, a ponto de comprometer o sistema de saúde, mas ela ainda existe, né? E ela diminuiu bastante a sua prevalência, entrando um pouco lá na disciplina da Fernanda do 3º ano, que vocês vão fazer, e foquem nessa disciplina dela, que é uma das mais importantes do curso. A hepatite, as hepatites virais, as doenças infecto-contagiosas, as verminoses, diminuíram muito dos anos 80 para cá. Por quê? Porque a gente melhorou uma coisa muito simples, tratamento de água e esgoto. Né? Então, quando a gente fala em água encanada, em esgoto tratado, a gente não está falando de frescura. Quando a gente está falando que a gente não pode ter esgoto a céu aberto, valão, lixo jogado na rua, a gente está falando de higiene e de redução de doenças que a gente tem no nosso organismo. Né? Então, é uma prática
totalmente correlacionada. Quanto mais higiene a gente tem numa cidade, quanto mais evolução, menos lixo na rua e mais tratamento de água e esgoto a gente tem, menor é o índice de doença infecto-contagiosa. Ok? Então, essas 5 famílias de vírus aí, elas são responsáveis por processos diferentes de inflamação do fígado. Ok? E aí, essas inflamações, se não forem bem tratadas, principalmente as mais graves, como a hepatite tipo C e tipo E, elas podem evoluir para um quadro de hepatite crônica, que a gente chama de cirrose, tá? Mais adiante a gente vai ver um tipo de cirrose, que é a cirrose alcoólica, ok? E como que é o contágio dessas hepatites virais? Aí a gente pode se contaminar por via oral, como no caso da hepatite A e outras, por via sexual ou transfusão de sangue. Tá? Eu mesma tenho um caso da minha família, vocês podem rir, porque eu tinha uma professora aqui, a Keila, eu acho que vocês não conheceram, que ela morria de rir, que ela falava assim, que toda situação de doença ou de qualquer situação atípica na vida, eu conhecia alguém que já passou por aqui. E aí a gente fazia uma brincadeira, né? Tal situação, eu conhecia alguém, contava um caso. Mas eu já tive um caso na minha família, da minha cunhada, que foi fazer um processo de transfusão de sangue, ela perdeu o primeiro bebê, meu primeiro sobrinho, ela perdeu o bebê, perdeu muito sangue, que ela já estava com 8 meses de gestação, e precisou fazer uma transfusão de sangue. Porque ela já chegou tendo um parto e acabou tendo um parto normal e perdeu muito sangue, etc. E aí foi obrigada a fazer uma transfusão. O local onde ela fez essa transfusão colocou para a transfusão dela uma bolsa de sangue contaminada com hepatite tipo C. Olha que perigo, né? Que absurdo. E aí ela se contaminou nesse processo de transfusão. Não se sabe qual bolsa, né? O hospital alega até hoje que não foi na transfusão, porque ela já era portadora, mas ela já tinha feito todos os exames do pré-natal, então ela não era portadora e ficou essa confusão, enfim, não foi para lado nenhum. Mas aí, nesse processo de transfusão, ela acabou contraindo hepatite tipo C e teve que fazer um tratamento extremamente doloroso durante vários anos, até ela conseguir controlar isso dentro do organismo. Né? Então, tem 3 possibilidades de contágio, mas não quer dizer que todos sejam contraídos da mesma forma, ok? Em relação a sintomas, né, para a gente se prevenir, como que a gente sabe se tem uma hepatite, se não tem uma hepatite, né? E aí, Márcia, como que a gente descobre? Varia, né? A hepatite, ela pode ser de sintomática a assintomática. Na grande maioria das vezes, quando os sintomas aparecem, o quadro de hepatite ele já está bem evoluído, tá? E aí, às vezes, o dano ao fígado não é que ele seja irreparável, mas é mais difícil esse tratamento após os sintomas surgirem. A Érica falou que remédios também, né? Que podem causar hepatite, ou Érica, se for, sim, tem hepatite medicamentosa, tá? E a gente tem também hepatite autoimune. Nós já tivemos aqui na instituição o caso de um discente com hepatite autoimune, ou seja, a pessoa nasce com um desajuste no sistema imune e as imunoglobulinas começam a atacar o fígado da pessoa. É uma doença autoimune. E aí, no caso, essa pessoa tem que tomar imunossupressor, que é um medicamento para reduzir a ação do sistema imune. Aí ela fica à mercê de outras infecções. E é um tratamento bem severo, mas graças a Deus a pessoa está evoluindo bem no tratamento, né? Fazendo exercício, terapia e está sobrevivendo. Maria Luísa falou que a maioria está o quê, Maria Luísa? Comendo muito ou bebendo muito? Deve ser bebendo, né? Que ela tá rindo aqui. Que no fígado, o que acontece? Metabolismo de remédio. Ah, tá. Não, então, ok. As duas coisas. Pode ter hepatite por conta de excesso de medicamento, por exemplo, paracetamol, que é uma coisa que as pessoas tomam como se fosse água, e não deveria, aliás, medicamento nenhum. E no fígado também ocorre metabolismo de remédio. Causa sim.
A gordura no fígado, Maria Luísa? Uai, você está bebendo muito? Com certeza está. Eu tenho dois colegas aqui do IF, não vou falar quem, mas eu acho que vocês não conhecem. Ah, mentira, um vocês conhecem. Mas que nem exame, nem exame do fígado faz, que já sabe que tá do tanto que bebe. E porque a gordura no fígado ela é um processo que ocorre em pouquíssimo tempo, tá? Então, um ano de pandemia bebendo já tem gordura no fígado, com certeza. Mas remédios causam, América. Por isso que a gente não pode se automedicar. Por isso que a gente não pode ir lá na farmácia do fulano de tal, que tem um hábito aqui em São João, né? Ah, você está doente? Não vai no médico, não. Bom, precisa ir no médico, não. Vai na farmácia de fulano de tal, que ele passa um remédio para você. Quando vai na farmácia, ainda menos mal, né? Que espera-se que o farmacêutico tenha um mínimo de noção, né? De medicação. Agora, o pior é quando a pessoa vai na farmácia e não pergunta nada, e só fala assim: me dá um. Como é que é o nome do anti-inflamatório, gente? Nimesulida? Dá uma caixa de nimesulida. E nimesulida é hepatotóxica, ou seja, causa problemas no fígado, né? Paracetamol em excesso, principalmente. Então, vai causar uma hepatite. Beleza? Continuando aqui, então. No caso dos sintomas, como eu já falei, alguns podem apresentar, né, sintomas, mas a grande maioria não. Então, quando chega a ter sintoma, é porque o processo de inflamação já está evoluindo. Uai, Márcia, então como que a gente descobre? Primeiro, com ações preventivas, né? A nutrição trabalha com isso. E segundo, com exames de rotina. Né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer pelo menos a cada ano um exame, né, para avaliar se não tem algum tipo de hepatite. Ou então, a cada situação de risco, né? E eu vou mostrar as situações de risco. Vamos lá, hepatite A, que é que a gente vai falar hoje. A hepatite A deve ser a hepatite mais comum que a gente tem. Vocês podem perguntar para os pais de vocês, que eu acredito que os pais de vocês devam ter mais ou menos a minha idade, que é 42, não, 42 não, eu tenho 41. Ai, é porque eu já chego, começa janeiro, como eu faço aniversário em junho, eu já estou contando que eu já envelheço 6 meses, já conto 6 meses a menos. Mas é assim, 41, 42, 45 anos, mais ou menos, né? Então, assim, uma galera que nasceu, aí quem tem até 50 nasceu nos anos 80, né? E antes também. Então, assim, podem perguntar para o pai e mãe de vocês como que era nos anos 80. Anos 80, gripe era uma doença muito prevalente, né? A gripe causada pelo vírus influenza, resfriado, piolho, que é uma coisa que eu não tenho filho, mas eu não observo nos filhos dos meus amigos essa reclamação. Mas é assim, eu vejo que ultimamente não tem tantos episódios. Nos anos 80, piolho, a gente tinha crise, surto de piolho 5, 6, 7 vezes ao ano. E hepatite do tipo A. Por quê? Principalmente porque é uma doença fácil da gente pegar, porque o contágio ele é via fecal oral, ou seja, a gente literalmente come cocô, e é cocô de gente. Queria dizer que era de vaca, que era de mosca, que era de qualquer coisa, mas é porque a gente come nos alimentos resíduos de fezes humanas, ok? E porque a gente pega ela pelo contágio fecal oral, pelo contágio pela água e alimentos crus. Tudo que a gente pode ingerir. E atualmente, como a gente tem uma exigência maior nos procedimentos de higiene, né? Seja no ambiente doméstico ou seja no ambiente de produção de alimentos, nos restaurantes, nas cantinas, né? Você vai hoje na barraquinha de cachorro-quente, mesmo numa cidade do interior, assim, a pessoa quer ganhar a clientela, vai lá na feirinha, nas barracas da feira sábado agora. A maioria das pessoas que estão comercializando alimentos, preparando, né, um caldo, um pastel, um tropeiro, enfim,
elas estão usando o quê? O gorrinho, né? A touca, igual vocês usam na aula prática. Algumas estão usando até luva, né? Algumas estão passando álcool nas mãos, ainda mais em período de pandemia. A maioria está usando máscara, mas aí é por causa da Covid. Então, mudou muito o tratamento que a gente dá aos alimentos. Então, as contaminações de tipo fecal oral diminuíram bastante também. Mas nos anos 80, gente, era terra de ninguém. Nos 80, vocês nem pensavam em nascer. A maioria aqui nasceu nos anos 2000, né? De 2000 para lá. Vocês devem ter no máximo, que 17 anos. Então, vocês devem ter nascido de 2003 em diante. Então, eu tinha que pensar que em 2013 eu estava formando, né? Então, eu vivi os anos 80. Em anos 80, a gente não tinha tratamento de esgoto em todas as cidades do Brasil, a gente continua não tendo, né? Mas, pelo menos nas que temos, ele está bem melhor. A higiene na produção de alimentos está muito maior. A água tratada, que é uma coisa que a gente não tinha, e hoje a gente tem em algumas cidades, né? Não são em todas, mas a gente tem na grande maioria das cidades. E os alimentos crus, a gente continua comendo? Continua. Mas até as orientações do governo, da vigilância sanitária, né, para o tratamento dessas verduras, para colocar de molho no vinagre ou na água sanitária, ele é mais intenso. Então, isso teve impacto no quê? Na redução da prevalência de hepatite do tipo A. Mas não quer dizer que ela não esteja prevalente, tá? A hepatite tipo A, ela é perigosa porque ela pode ser assintomática. Então, quando a pessoa descobre, né, quando ela tem um sintoma mais grave, que o fígado está muito inflamado, nos anos 80 eles falavam para a gente assim, nossa, que está com hepatite não pode nem mexer, porque senão o fígado vai derreter, vai dissolver, ele desmancha, né, era um medo. Então, a gente colocava a criança dentro de casa, e aí a criança ficava paradinha, de repouso, não fazia nada. Claro que não vai colocar a criança para brincar, mas assim, a criança pode se locomover, mas nos anos 80 era assim, imóvel, na sala, ia ver televisão, o pai carregava e colocava na sala, a mãe carregava e colocava na sala, na varanda. E não é bem assim. Mas ela é assintomática ou sintomática. Sorte de quem manifesta os sintomas no início, porque aí já procura um médico rapidamente, faz o diagnóstico e inicia o tratamento, tá? E a principal característica, além do cansaço, da fadiga, entre outros sintomas, é a icterícia, porque aí esse fígado ele começa a ter algumas alterações no processo de produção de um pigmento, que eu vou até anotar aqui no chat, e vocês podem anotar aí no caderno, que se chama bilirrubina, tá? Bilirrubina é um pigmento esverdeado, amarelado, que ele vai fazer parte do quê? Da bile, né? A bile, eu vou até colocar uma referência aqui, pior que essas referências gerais, a gente nunca acha num site, né? A não ser num artigo. Vou colocar uma do Wikipédia, mas só para vocês entenderem o que que é. Só um minutinho. Deixa eu copiar aqui. Ela é uma substância ela varia entre o amarelado para o esverdeado e que vai compor o quê? A bile. A bile é um suco digestivo que é produzido no fígado, daí a gente coloca, né, do nosso fígado coloca a bilirrubina nesse suco digestivo, e aí ele tem uma cor ligeiramente esverdeada, um tom de verde para um amarelado meio com um tom de, perdão da palavra, mas de caganeira, que é aquele cocô de caganeira do nenenzinho, é aquela cor ali. Mas não é a caganeira, tá? Por favor. E aí, essa bilirrubina produzida no fígado, ao invés de ela ser enviada toda diretamente para compor a bile e ser armazenada na vesícula biliar, ela começa a se espalhar na corrente sanguínea. E aí ela vai se depositando em todas as membranas e mucosas do corpo. Aí por dentro a gente fica tudo amareladinho, só que não dá para ver por dentro, né?
Só que elas depositam em membranas que a gente consegue, né, em mucosas, como na mucosa do olho e na mucosa na própria pele. E aí, quando o indivíduo ele começa a ficar com o olho amarelado desse jeito e com a pele ligeiramente amarelada também, opa, sinal de alerta, tem um problema. Você leva no médico batata, ele já vai fazer os exames de fígado, vai fazer os exames para diagnóstico de hepatite do tipo A ou outros tipos de hepatite e aí dá-se o diagnóstico de hepatite, no caso, de hepatite tipo A, de hepatite tipo A. Beleza? Hepatite viral, perdão, hepatite tipo A. Então, esse é o principal sintoma. Mas o grande problema é que, às vezes, esse sintoma não vem de início. Né? Cada organismo reage de uma forma. Haja vista aí o coronavírus, né? Que tem alguns indivíduos que evoluem para um quadro grave mais rapidamente e outros não. E atualmente a gente nem fala mais em grupo de risco. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses que eu lembrei de uma coisa, é bom que vai ficar gravado. No último domingo, a gente viu uma concentração absurda de jovens ali na avenida, bebendo e confraternizando pós o Enem. Como se não houvesse amanhã e como se não tivesse pandemia. Eu não estou aqui para fazer julgamento de valores, não. Eu acho que meu corpo, minhas regras, né? Quem está afim de se expor e de assumir a responsabilidade, de contrair e de contaminar pai, mãe, avó e todo mundo que convive com ele, essa é uma responsabilidade do indivíduo e da família deles, né? Porque se eu também tenho um filho e eu sei que termina 5 horas e 5h15, 10 para 5 eu não estou lá na porta para buscar ele, seja de carro ou a pé, e, eu não, e ele chegou em casa 10 horas da noite e eu deixei, eu também assumi as minhas responsabilidades enquanto mãe, enquanto pai. Não é esse o julgamento que eu quero fazer, só quero avisar uma coisa que é importante, e pelo zelo que eu tenho com vocês e pelo carinho também. A nova variante do Covid, que já está lá no estado do Amazonas, em pouquíssimo tempo já vai estar em Belo Horizonte, se é que já não está, ela é uma variante que agora ela tem uma contaminação muito mais rápida e está levando muito mais indivíduos jovens para os hospitais e está fazendo com que muito mais indivíduos jovens da idade de vocês tenham complicações severas, até evoluindo para a morte. Isso aí já está documentado em jornal. Então, essa história de é só meu avô que tem problema, só quem tem doença crônica, eu sou jovem, meu primo pegou e não morreu, isso vai mudar, infelizmente. Se é que já não está mudando. Então, a gente vai viver aí mais um ano de pandemia, muito provavelmente, porque até onde a gente sabe não tem nem insumo para fazer vacina, né? Está tudo comprado pela Fiocruz, pelo Butantan, na China, na Índia, mas por questões diplomáticas, porque o nosso governo não teve traquejo diplomático, não agiu da maneira correta, nós não temos material para fazer vacina, infelizmente. Pois é, Érica. Então, o que acontece? A gente não vai vacinar semana que vem. E o fato de já ter vacinado 15 pessoas aqui em São João não quer dizer que não tem mais coronavírus na região. Não vai jogar a vacina no ar, não, nem colocar no reservatório de água, não. Só depois que todos estivermos vacinados é que a gente vai poder ir para a rua comemorar do jeito que a gente quiser. Então, assim, infelizmente, não é pagando de adulta chata, não. Mas, assim, tenham responsabilidade também com o corpo de vocês. Porque não é só pai e mãe que pode morrer, não. Agora, adolescente, criança, bebê, todo mundo pode morrer. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de discernimento e de responsabilidade. Bom, fechando aqui e continuando, a gente tem uma imagem de uma icterícia na região ocular
e até na pele do indivíduo, porque nesse indivíduo aqui, como ele tem a pele negra muito retinta, a gente, e também tem a luz, né? A gente não consegue identificar muito bem na pele, mas na mucosa aqui da conjuntiva a gente consegue. E esse indivíduo, como ele é pardo, né? Não é um indivíduo branco, ele é pardo, a gente já consegue observar que ele está com a pele ligeiramente amarelada e a mucosa ocular também. Então, são indivíduos que estão acometidos por uma hepatite. Muito provavelmente uma hepatite do tipo A. Deixa eu ver a pergunta da Vitória aqui. Mesmo pós-vacina tem que esperar um tempo. A vacina precisa de um tempo para fazer efeito, gente, porque a vacina, já que a gente está falando de vírus, né, eu vou entrar aqui, porque hepatite A também tem vacina, né? Inclusive, vocês podem procurar o posto de saúde para ver se tem hepatite A para vacinar. Se não tiver, lá em Guanhães tem um laboratório que vende a vacina. Eu não sei o preço, não. Depois eu vou até procurar saber. Quem for de Guanhães, liga lá no laboratório. Esqueci o nome dele também, tá ótimo, né? Liga no laboratório, no seu nome. Mas eu vou procurar saber e trago para vocês na aula de reforço. Mas, assim, não deve ser caríssimo, não. Junta o dinheiro aí quando tiver oportunidade. Toma pelo menos a de hepatite A, que aí não pega com o vírus e previne hepatite tipo A. E tem a da C e outros tipos de vacina. Mas a vacina, para qualquer organismo vivo, para qualquer doença, você vai pegar, né, vai introduzir o vírus em outro tipo de vírus, que é inofensivo, e vai colocar esse vírus no nosso corpo para desenvolver o que é a resposta imune, para as células imunes identificarem o organismo estranho e produzir mais células imunes para destruir ele. Aí, quando eu entrar em contato com o coronavírus, eu vou pegar a doença, mas eu vou ter tanto linfócito e macrófago que vai destruir e eu não vou ficar doente. Porque já vai ter o quê? Células de defesa. É como se fosse um batalhão à espera, né? Imagina que um ladrão entrou na sua casa. Se eu já sei que vai entrar um ladrão, eu coloco 30 pitbulls no quintal e aí vai ter tanto cachorro de guarda, tanta defesa, que na hora que o ladrão pular, ele corre e volta, ou ele é destruído pelos cachorros, é muito perverso, né? Mas ele é assustado pelos cachorros e volta correndo. Igual aquele meme do coronavírus entrando no corpo e quando ele dá de cara com a Coronavac. Não sei se vocês já viram lá no Instagram, depois vocês procurem. Mas, então, essa maneira você introduz o coronavírus num outro vírus inofensivo e gera resposta de memória. Ou então você pega um pedacinho do coronavírus, né, ou o coronavírus morto, né, ou pelo menos assim, bem inativado, de modo que ele não cause a doença, introduz ele no organismo. E aí vai gerar o quê? Uma produção de células de memória, né, para atacar ele quando ele entrar de novo. Só que isso não acontece na hora que você toma a vacina. Demora pelo menos uns 28 dias com 2 doses. Né, que dá a primeira, aí você sensibiliza, depois dá a segunda dose, no caso da Coronavac, né? Para poder o quê? Para poder dar mais uma sensibilizada e aumentar a memória no organismo. Então, a gente, mesmo tomando vacina, vai ficar usando máscara e passando álcool na mão mais um ano. Então, a gente pode contar em uns 2 anos para frente de cuidados. Agora, o que não quer dizer que a gente vai ter aula online mais 2 anos, né? Tomando vacina, a gente já pode ter aula presencial, mas todo mundo de máscara. Para quê? Para evitar a contaminação, contágio, disseminação do vírus, ok? Tem mais pergunta aqui, gente, peraí. Da Tereza Gabriele, dona Gabi. Eu não entendi por que teria um sintoma de hepatite A. A senhora poderia explicar de novo? Claro, porque a hepatite, a icterícia, não é só da hepatite A, tá, Gabi? O que acontece? Você produz o seu fígado um pigmento da bile, que chama bilirrubina. Todo dia você produz isso e produz bile. Quando o fígado está inflamado, está com hepatite A ou qualquer outro tipo de hepatite, mas principalmente hepatite A, esse fígado ele fica inflamado e ele começa a lançar a bilirrubina na corrente sanguínea.
no sangue. Ao invés dele jogar a bilirrubina lá na bile e jogar ela na vesícula biliar, ele começa a voltar essa bilirrubina, esse pigmento que o fígado produz, na corrente sanguínea. E como ele é um pigmento amarelado, ligeiramente esverdeado, né? Em todo lugar que ele encosta, ele dá essa característica amarelada. Agora, a icterícia, o Gabi, também é característica de, por exemplo, bebê recém-nascido prematuro, porque o fígado está muito jovenzinho ainda e não está funcionando direito. Não quer dizer que ele está com hepatite, o fígado do prematuro não está funcionando direito, e aí ele começa a jogar a bilirrubina no sangue do prematuro, e às vezes o prematuro nasce todo amarelinho, né? Que ele tem até que tomar o que a gente chama de banho de luz, né? Para quebrar essas moléculas de bilirrubina e ele deixar de ficar amarelinho, né? Mas aí, no caso da hepatite, é a bilirrubina que, ao invés de ir para a produção de bile, né, ir para a vesícula biliar, o fígado está doente, ele começa incorretamente a lançar bilirrubina na corrente sanguínea. Ok? Você entendeu? Me dá um retorno aí. Vitória nos fez favor de olhar o preço da vacina. Hepatite A infantil 65. Parece que de nada, Gabi, as ordens. É minha função, inclusive, fazer isso, explicar. E aí, para dar uma promoção, gente, lá em Guanhães, acho que está R$ 65 hepatite tipo A. E a do adulto está 110, mas era 120. E criança a partir de 1 ano, adolescente, adulto e idoso, né? O adulto a partir de 20 anos aí. Adolescente é meu Deus, de 11, né, até 19 anos. 10 e alguns meses até 19 anos. Muito obrigada, Vitória. Então, quem puder, vai lá em Goiânia e vocês, no caso, paguem R$ 110 para tomar vacina. Ela não vai causar um problema, Lauren, mas ela vai causar essa coloração amarelada, né, na mucosa, que ninguém vai querer parecer um mutante. Você já imaginou o resto da vida você com o olho amarelo? Pois se a gente, quando tem uma característica diferente dos demais, o povo anda morrer, meu cabelo agora tá, quer dizer, ele sempre esteve branco. Eu tenho cabelo branco desde os 15 anos de idade. Igual a vampira lá do X-Men. Eu só não tenho os poderes dela, infelizmente. Mas o povo incomoda tanto desde que eu comecei a ter cabelo branco aos 15 anos, porque eu era muito novinha. Então eu pinto cabelo desde os 15. E agora eu tô num surto, resolvi deixar. Eu não sei até quando, não, mas resolvi deixar. E tanto de gente está enchendo meu saco para pintar cabelo. Agora você imagina o olho amarelado igual um mutante, né? Então é um incômodo principalmente estético, mas aparentemente não tem nenhum problema na bilirrubina, né? O problema é que o que causa esse excesso de bilirrubina na corrente sanguínea é um problema no fígado. E aí você tem que avaliar e corrigir. Aí o problema no fígado causa danos para o nosso corpo. Então, a gente tem que pensar sempre na causa do problema, né? Eu estou muito ansiosa, estou comendo demais, eu não estou dormindo, eu estou roendo unha, eu estou estressada, eu estou brigando com meu pai, com minha mãe, eu não estou conseguindo concentrar para assistir aula. Isso é um sintoma. Tudo isso que eu falei é sintoma. Qual que é a causa dessa ansiedade? Esses sintomas são causados por ansiedade. O que está causando a ansiedade? A gente tem que ir lá no fundo entender. Né? Entender, por exemplo, a nossa mente. No caso aí do sintoma físico, a bilirrubina no olho aí é um sintoma. Qual que é a causa? Uma inflamação do fígado. O que está inflamando esse fígado? É um vírus? É o vírus tipo A? Tem que tomar medicação. É uma bebida alcoólica? Tem que parar de beber ou beber menos. É uma doença do fígado? Tem que descobrir qual é e tratar. Entendeu? Então, vamos lá. Continuando, os sintomas principais aí, além do olho de mutante, da hepatite viral aguda, de um modo geral, mas principalmente hepatite tipo A. Falta de apetite, e aí eu vou falar todos os sintomas, mas aquela velha máxima que eu falo com vocês. Não adianta olhar os sintomas e falar assim, alguns, né? Meu Deus, eu tô com hepatite tipo A porque eu tô com falta de apetite. Olha a somatização. Nesse período de pandemia, a gente tende a somatizar tudo.
tudo que a gente vê acha que está acontecendo com a gente e começa a pirar achando que está doente, que vai morrer. Gente, calma, calma, calma. Na pandemia tudo é maior, principalmente as ansiedades, tá bom? Então vamos lá. Falta de apetite é um sintoma. Claro que eles têm que estar associados. Às vezes é só porque você comeu muito no almoço e de noite não quer jantar, né? Comeu o que no almoço? Feijoada. Óbvio, 3 pratos de feijoada, não vai ter apetite de noite. Inapetência é quando você passa o dia inteiro sem comer nada e não tem apetite, ok? Só para vocês já terem uma ideia de mais ou menos o que é uma inapetência. Então, inapetência ou falta de apetite, náuseas, vômitos, e aí a gente tem a diferença, né? A náusea é aquele mal-estar que a gente sente, aquele enjoo daquela náusea, e o vômito é o vômito, é a projeção do que está no seu estômago para fora do seu estômago. Dor abdominal, principalmente se for do lado direito no quadrante superior. Quadrante superior é aqui embaixo da mama, para meninos e meninas, embaixo da costela, mas pode, às vezes a dor pode chegar aqui no centro do abdômen também. Então, a dor abdominal também já não é um bom diagnóstico, porque ela é muito difusa. Você acha que está com hepatite, é só gases, né? Toma um Loftal e está tudo resolvido. A icterícia, esse aí não tem como, gente. Tá com a mucosa do olho amarelado, tá parecendo um mutante, um lagarto, é icterícia, tem algum problema no fígado. Pode ser um problema gravíssimo, como pode ser um problema mais simples, mas tem algum problema no fígado. Fadiga, a fadiga é aquele cansaço que a gente tem, tá vendo? Isoladamente nem pode falar que é um sintoma, porque fadiga todos nós estamos, né? A gente está dentro de casa, mas dá um desespero. Eu não sei vocês, mas eu tenho dia que eu não tenho vontade de sair da cama. Tanto que agora eu comecei com isso, que eu arrumo minha cama todo dia, eu estou na arrumação de casa todo dia para ocupar a minha mente quando eu não estou fazendo alguma coisa, quando eu não posso fazer alguma coisa. Mal-estar, que é aquela sensação pesada, geralmente muito junto com náusea, com vômito, com dor de cabeça, com, enfim. A própria dor de cabeça, que é a cefaleia. Fotofobia, que é quando a gente não consegue ficar em ambientes claros, principalmente com luz solar. Diarreia. E aí, junto com a icterícia, 2 outros sintomas que eles são clássicos. Se tiver algum desses, é algum problema no fígado. A urina escurecida, a urina fica da cor de Coca-Cola, tá? E as fezes de cor clara. As fezes ficam esbranquiçadas. Eu não coloquei aqui, mas alguém vai procurar aí para mim no Google. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. A urina escurecida, até eu acho que a gente acha. Escurecida. Que aí vê quem quer também, né? Porque tem gente, ainda mais nesse período de pandemia, ela fica, às vezes, da cor de. Ah, não vai conseguir mandar aqui no Meet. Espera aí, gente, só um minutinho. Alguém procura aí para mim, é só colocar assim, ó, do jeito que eu coloquei aqui. Vou colocar aqui no chat. Vou procurar no Google aí. Urina escurecida, hepatite. Tá? Coloca no Google, vai em imagens, tem até os potinhos com o exame de urina. Ela fica da cor de Coca-Cola ou da cor de mate couro. Tá mais para mate couro. Ou da cor de chá. Sabe esses chás que a avó da gente dá pra gente tomar, cheio de planta? A urina fica mais ou menos dessa cor. E as fezes esbranquiçadas, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho até que eu saí do Meet no meu celular, que eu fiz uma manobra errada aqui. Não, não saí, não. Fezes esbranquiçadas, fezes. Deixa eu ver se a gente acha assim. Esbranquiçadas, hepatite. Fezes esbranquiçadas é um pouco mais difícil achar a foto, porque é bem nojento. Eu até achei uma foto aqui.
Pode colocar, vamos ver, fezes claras. Que aí vocês olham, aí quem quiser olhar, olha, quem tiver nojo, né? Não olha. Então, deixa eu ver, tá difícil. Podem colocar fezes esbranquiçadas, que vai ser mais fácil de achar, vai achar uma foto. Deixa eu colocar aqui no chat. Fezes esbranquiçadas. Ou coloca sem hepatite também, que de repente vocês acham mais rápido. Então, se o indivíduo estiver urinando a urina muito escura e as fezes branquiçadas, é sintoma de algum problema no fígado. Por quê, Gabi? Lembra que eu falei que a bilirrubina sai do fígado, ao invés dela ir para a bile, ela vai para a corrente sanguínea? Aí todas as mucosas vão ficar amareladas, e aí a urina é o quê? A urina é o processo de filtração do sangue. Então, os excessos de água e de metabólitos do sangue vão formar urina. Então, o excesso de bilirrubina no sangue vai para a urina. E aí ela vai oxidar e ela vai ficar escurecida, meio um verde escuro, um marrom. E aí a urina vai ficar da cor de chá, ou da cor de Coca-Cola, como muitas pessoas falam, tá? Agora, por que as fezes ficam claras? O que dá cor às nossas fezes? A bilirrubina. Só que aí, como as fezes vão se oxidando no intestino, a bilirrubina passa de amarelada para um esverdeado até um marrom. Tanto que vocês observarem, quando a gente vai falar de diarreia, obstipação, entre outras coisas, a gente fala das cores das fezes, né, do formato, e aí a gente vê que quanto mais tempo as fezes ficam no intestino grosso, mais elas vão se oxidar e mais marrom elas vão ficar. É muito comum quem tem problemas de intestino preso ou obstipação, as fezes saírem muito grossas e uma cor marrom muito escuro. E quando a pessoa tem diarreia, que as fezes ficam pouco tempo no intestino, a bilirrubina não oxida muito, e aí as fezes saem esverdeadas. Lembra do cocô do neném? Que sai esverdeadinho, por quê? Porque ele teve diarreia, né? Ou ele tem um intestino muito jovem, as fezes não ficam muito tempo aí, e aí ele acaba liberando as fezes com pouca oxidação. E aí, no caso da hepatite, a bilirrubina vai toda para a corrente sanguínea e não vai para a bile. E aí as fezes, elas não têm o quê? Nada que dê cor a elas. Aí elas saem esbranquiçadas. Não é um branquinho, claro, igual um mármore Carrara, né, gente? É cor, né? Mas elas saem bem clarinhas. Por quê? Porque faltou bilirrubina. Se faltou bilirrubina, tem algum problema no fígado, ok? Então, os três sintomas característicos que aí não tem como a gente não pensar em fígado. É se a pessoa está com o olho amarelado, urinando escuro e evacuando fezes bem claras. Então, corre para o médico que há alguma questão no fígado. Ok? Continuando aí. Agora, a gente vai falar de hepatopatia alcoólica. Hepato vem de fígado, patia de patologia, de doença. E aí a gente está falando o quê? De uma doença no fígado causada pelo excesso de álcool. Tem outras hepatopatias? Tem. A gente pode ter uma hepatopatia ou uma cirrose causada pela hepatite C, que é uma doença, é uma hepatite inicialmente viral, que é causada que é transmitida via sexual. Até voltando aqui, me falar um pouquinho. Então, atualmente também a gente tem muitas evoluções no campo das DSTs, né? Uma delas é a PrEP, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma profilaxia pré-exposição, que é uma série de medicamentos que as pessoas tomam nos lugares que tem esse programa da PrEP, para elas poderem, para elas se prevenirem de contágio, de contaminação do HIV. É muito comum em cidades maiores, que tem maior número de profissionais do sexo, prostitutas ou prostitutos, que tem um grande número de população urbana que está mais exposto
esse contágio, né, via sexual. E também muito comum em profissionais de saúde que vão trabalhar em em hospitais que tratam essas doenças infecto-contagiosas como HIV. E aí, quando vai injetar uma seringa, numa manipulação de uma seringa, de objeto cortante, com sangue contaminado, essa pessoa pode adquirir a AIDS. Mas aí essa PrEP, ela não elimina, não impede as pessoas de contraírem outras DSTs. E a hepatite tipo C é uma DST, né? E aí, para esse tipo de situação, qual que é a prevenção? Né? Qual que é o tratamento preventivo? Para a Covid tem tratamento preventivo? Não, é só vacina. Mas para DSTs tem, que é usar o quê? Preservativo nas relações sexuais e evitar situações de risco de compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, que é o quê? No caso de indivíduos drogados, evitar compartilhamento de seringa, evitar compartilhamento do alicate da manicure, né? Se a pessoa se cortou com uma faca, você não vai manipular aquela faca enquanto não higienizar e tirar resíduo de sangue. Então, qualquer objeto que corta e entra em contato com o sangue de outra pessoa não pode entrar em contato com o seu corpo. E no caso das relações sexuais, tem que usar preservativo. Ah, Márcia, mas eu só transo com o meu namorado, com a minha namorada. Gente, não interessa. A única garantia que a gente dá é das ações que a gente executa. Que a gente está executando, né? Nós estamos na ação, a gente sabe se a gente fez ou não fez. O outro, a gente não sabe, tá? E aí, no caso, hepatite tipo C, por via sexual, o número de casos de contaminação é muito grande. Tem também os casos de transfusão, como eu citei o exemplo. Mas por via sexual, gente, é muito maior, né? Porque o número de pessoas que desenvolvem, executam a prática de sexo sem prevenção adequada é muito grande. E aí, depois do advento da pílula do dia seguinte, piorou. É isso que me mata de ódio na sociedade, de um modo em geral, principalmente a brasileira, mas não só a brasileira. É que a gente cria uma coisa para resolver um problema, as pessoas criam um viés, criam um atalho, criam uma outra situação com aquele benefício, gerando um outro problema. Então, criou a pílula do dia seguinte. Para os casos de estupro, que a mulher acabou, né, engravidando, então toma uma pílula para evitar uma gravidez indesejada, porque foi uma violência sexual. Cria para os casos em que a pessoa, né, teve um problema, estava usando preservativo, acabou estourando, é uma falha da indústria. Então, toma uma medicação para evitar uma gravidez indesejada. E aí a pessoa faz o quê? Deixa de usar preservativo para tomar a pílula do dia seguinte e contrai uma doença venérea, que pode ser AIDS, gonorreia, sífilis ou hepatite tipo C. Né? E aí, no caso, hepatite tipo C pode evoluir para uma cirrose, que não é uma cirrose alcoólica, é uma cirrose causada por uma hepatite tipo C, e a pessoa pode morrer, tá? Porque vai ter uma destruição do fígado, e aí eu não preciso nem me alongar mais. Então, no caso da hepatite alcoólica, a gente chama ela de fígado gorduroso. Olha a galera da pandemia aí que está bebendo, né? Que está com gordura no fígado. Hepatite alcoólica ou cirrose, tá? Claro que para chegar a um quadro mais grave, que é o que a gente chama de cirrose, a pessoa tem que beber durante muito tempo, né? Mas pensando aí em pessoas que estão bebendo diariamente, e muito durante esse período de pandemia, daqui 2 anos, eu não digo uma cirrose, mas uma gordura no fígado, no estado mais grave, esse indivíduo já vai ter, com certeza, tá? E aí, quando que a gente desenvolve a hepatopatia alcoólica ou a cirrose, o fígado gorduroso? Quando a gente consome diariamente 40 gramas de álcool por muitos anos. Mas, assim, para começar a gordura no fígado, não precisa ser por muitos anos, não. Meses já é o suficiente. Para evoluir para um estado mais crítico, sim, por muitos anos. Mas, geralmente, quem está bebendo agora não vai parar de beber nos próximos anos, né?
E aí a gente tem as mulheres como vítimas em potencial, porque fisiologicamente, não tem uma explicação, pelo menos eu não tenho, elas absorvem 30% a mais de álcool do que os homens. Aí é fisiológico, gente, não é que elas consomem mais álcool que os homens. Geralmente elas consomem a mesma quantidade ou um pouco menos, mas a absorção é maior. Tanto é que se você colocar um homem e uma mulher do mesmo tamanho, mesmo peso, talvez até irmãos gêmeos, numa mesa bebendo, a tendência é que a mulher fique embriagada mais rapidamente. Por quê? Porque a absorção de álcool lá no intestino dela é maior. E aí, né, a gente tem uma suscetibilidade maior para essas mulheres. Qual que é um risco maior de fígado gorduroso? Naquelas situações em que a pessoa bebe muito sem se alimentar, ou que ela ingere múltiplas bebidas. É o famoso open bar, né? Tem cerveja, tem vodka, tem catuaba, tem cachaça, tem etanol, tem gasolina. Enfim, tem vários tipos de bebida. Tem gin, agora a moda é tomar gin, né? Antes eu tomava gin, eu era velha, antiquadra, anos 80, coisa de velho. Agora todo mundo quer tomar gin. Aí fica comprando esses gin barato aí, que é tudo álcool de posto de gasolina, e aí lesionando o fígado. Corote, né, que é uma bebida que vocês tomam bastante, e por aí vai, né? Então, a ingestão de múltiplas bebidas com uma grande quantidade de álcool, e principalmente associada a momentos em que vocês não ingerem nada, porque se vocês observarem, festa de jovem não tem comida, vocês já repararam isso? Que open bar que vocês vão e falam assim, gente, open bar, tem uma galinhada que vocês comerem, tem uma macarronada, um caldo. Aqui na cidade até tem o churrasco do Ramon, mas assim, eu quase não vejo ninguém comendo churrasco no churrasco do Ramon, quer dizer, quase não vi. Primeira vez que eu fui, porque eu nunca mais fui e não irei. Mas assim, de festa de jovem que vocês veem assim, vamos fazer um tutu com galinha assada e vai ter um open bar. Não tem, né? É só bebida. Geralmente festa com comida é festa de quê? De velho, de adulto, né? Mas um dia vocês chegarão lá, vocês entenderão. Então, essa ingestão exagerada de álcool sem o consumo de alimentos, ela ao longo dos anos pode levar ao quê? A uma cirrose. Agora, com poucos meses, leva com certeza a um fígado gorduroso no estágio precoce, uma cirrose no estágio menos avançado, ok? E aí, uma notícia ruim para todo mundo que bebe. Independente da quantidade, o etanol ele é ligeiramente tóxico para o nosso fígado, tá? Porque quando a gente metaboliza ele no fígado, a gente produz uma substância que se chama acetaldeído, que é tóxica. Por isso que quando a gente bebe muito, mesmo que seja um dia no mês, no dia seguinte, na maioria das vezes, a gente tem o quê? Ressaca. A gente só não tem ressaca quando a gente é agraciado por Deus, porque tem gente que bebe muito e não tem ressaca, mas não é comum. Ou quando a gente come antes de beber, né? Então, provém glicose para esse metabolismo de álcool. E quando a gente bebe muita água antes ou durante o processo de ingestão de álcool. Então, sempre que possível, tá no open bar, compra uma garrafa de água e vai bebendo. 2, 3 garrafas de água, que provavelmente vocês vão continuar bêbados do mesmo jeito, que a intenção é essa, né? Para algumas pessoas, mas no dia seguinte você não vai estar desidratado, então não vai ter o quê? Ressaca, beleza? Então, como o etanol ele é tóxico, em qualquer quantidade vai levar uma lesão no rim. No rim, credo, desculpa, no fígado. Mas quando a quantidade e a frequência é muito grande, as lesões vão aparecendo de forma mais precoce. Então, aqui a gente tem um fígado normal, né? A gente tem os lóbulos hepáticos, né? As células hepáticas aqui, e aí a gente tem um fígado com cirrose. Então, a gente vai acumulando aqui entre esses lóbulos hepáticos, entre essas aglomerações celulares, células de gordura.
E aí, esse processo inflamatório, ele gera duas coisas. Ele vai gerando uma necrose no tecido do fígado, vai gerando morte das células hepáticas e vai gerando uma fibrose. Aí o fígado vai ficando fibroso e vai matando aquelas células. Então, pequenas regiões do fígado vão morrendo. Ah, mas ele regenera. Quando o processo ele é muito extenso, né, que a fibrose ela vai se estendendo por grandes regiões do fígado, essa regeneração não vai acontecendo. E aí a gente vai ter o que a gente chama de fibrose ou de cirrose hepática. E aí o indivíduo pode morrer. E pasmem, tá, gente? Aqui no interior, muita gente acaba falecendo de cirrose. Porque o consumo de álcool é muito grande, muito exagerado. Primeiro, porque as pessoas moram em locais que não precisa de transporte público para ir até o bar, né? Se for numa cidade do tipo de São João, você sai da sua casa, vai andando até o bar se você quiser, mesmo que ele esteja longe. Quantas vezes as pessoas não saíram ali da região da avenida, para não dizer do alojamento, ó, e foram andando até o bar do Delay, lá na saída da cidade. Isso quando você não está num local, né, ali na avenida, que o bar é em frente à sua residência. E se você está em Belo Horizonte, dependendo do bairro que você mora, mesmo que seja a pé, você tem que andar 1 quilômetro até chegar no bar mais próximo. E aí isso desanima um pouco, né? Mesmo com Uber, com ônibus, etc. E aqui a gente tem um paciente acometido por cirrose. E aí, como um dos principais sintomas, né, lá da doença hepática, é uma disfunção na quantidade de albumina, né, no organismo, que é um tipo de proteína. Essa hipoalbuminemia, que vocês devem ter estudado, deixa eu ver, em nutrição e metabolismo, ou talvez em anatomia, mas deveria ter estudado em nutrição e metabolismo. Essa hipoalbuminemia, ela vai gerar um edema, um inchaço no corpo, que não vai ficar localizado só na região do fígado, vai ficar localizado em toda a região abdominal. Tem pergunta aqui, Floriano. Márcio, o consumo exagerado de bebida alcoólica pode ocasionar deficiência renal? Ou essa deficiência é consequência da cirrose? Olha, diretamente, Floriana, essa insuficiência renal por um consumo exagerado de álcool não é uma coisa muito comum. Mas o que pode acontecer é que, né, vai gerar uma deficiência em algum processo no metabolismo de proteína, e aí pode ser que a falência renal ou a insuficiência renal seja uma consequência desse estado generalizado aí da cirrose, tá? Então, ela pode ser uma consequência, mas não é o álcool diretamente. O álcool diretamente vai ser um problema ou no pâncreas ou no fígado, ok? Mas a falência renal pode ser ocasionada como consequência da falência hepática e uma falência geral dos órgãos. Tá? Porque os órgãos, eles não são independentes, não. Independentes. Eles não são independentes, eles são interdependentes, né? O coração não funciona tranquilo com o fígado com algum problema hepático. O rim não vai ficar bem se o coração também não estiver funcionando bem. E aí os problemas eles vão se acumulando e aí gera um quadro bem caótico se a pessoa não cuida dessa doença. Então, assim, é uma doença, gente. E como doença, tem que ser tratada, primeiro, com respeito, segundo, com atenção médica e das equipes multidisciplinares. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tende a tratar algumas doenças com falta de respeito e como se fosse assim, mas a pessoa está desse jeito porque quer. Esse tipo de fala vem da mesma escola que diminui quem é negro, ou quem é indígena, ou quem é homossexual, ou quem é deficiente físico, entendeu? E a gente não deve ter esse tipo de comportamento, a gente tem que ter um comportamento científico. É uma doença. Da mesma forma que eu tenho miopia, hipermetropia, vou ao médico, faço um óculos e uso colírio, ou uso lente,
e trato, e ninguém fica, ah, mas você está míope porque você quer, entendeu? Você não pode tratar um paciente que tem cirrose, ah, mas você está cirrótico porque você bebe, porque você quer, o problema é seu, entendeu? Não, porque a pessoa pode estar bebendo em função de uma situação, porque ela cresceu vendo os pais bebendo, porque a bebida é uma válvula de escape, porque às vezes na zona rural a única diversão que se tinha era sentar no terreiro, tocar um violão e tomar uma cachaça para dar uma aliviada no estresse de ter que acordar 3 horas da manhã para capinar roçado até as 5 da tarde, porque não tinha outra coisa para fazer, porque as pessoas eram exploradas, porque elas eram meieiras, elas não eram donas do terreno, porque o fazendeiro explorava o trabalho alheio. Então, se a gente for começar a discutir, vai chegar lá no Brasil Império. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco menos preconceituosa e de mais conhecimento, né? Tanto a falência renal, a cirrose, a miopia, a hipermetropia, a obesidade, o câncer, a gastrite, a litíase biliar, a anorexia, a bulimia. Ah, não, tá assim que é doido. Ah, fica nessas modinhas aí, fazendo dieta. Se estivesse dando uma faxina, não estava assim. Esse tipo de fala, gente, é um tipo de fala rasa, reducionista e desnecessária, né? E nada científica. Se fosse científica, a gente saberia as múltiplas causas, né, das doenças. Ah, meu Deus, 9h30, que triste, peraí. Eu não vou ter que conseguir terminar, porque é muita coisa. Ai, desculpa, tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte, explica no vídeo. Ah, tá. De nada, Floriana. Eu vou gravar o vídeo da pancreatite e eu vou ter que explicar até o da hepatite, olha que triste. Mas já está terminando, gente, em menos de 5 minutos. Mas eu faço um vídeo explicando mais coisas desse conteúdo aqui também. Como é uma doença no fígado, para a próxima aula? Não, Andréia, não é isso, não. Explico, Ariane, rapidinho, tá? O receituário, você colocar receituário de vocês é da doença celíaca, né? Para cada preparação que você colocar lá no seu trabalho, que eu não sei qual que é o seu tema, você vai colocar a receita da preparação, ok? Então, continuando aqui, a gente vai ter que ter refeições leves, fracionar as refeições, então a pessoa tem que comer várias vezes ao dia, não concentrar muitos alimentos para não sobrecarregar o fígado, evitar excessos de quantidade também, evitar alimentos que causam gases, porque um paciente desse tipo, ele vai sentir muita dor abdominal se tiver gases, moderar os alimentos ricos em gordura, mas não precisa eliminar por completo, mas moderar, evitar a fritura. A gente prefere proteínas de origem vegetal, mas pode comer carne quem come, só não consumir em excesso. Tem que lembrar de consumir os carboidratos da dieta, arroz, feijão, macarrão, 60%. Não precisa cortar, igual muita gente fala para cortar. Ou para exagerar, né, que tem uma prática da hepatite nos anos 80, que é o quê? Ou das doenças hepáticas como a cirrose, de só comer doce, e isso não existe, tá? É comer normalmente 60% da dieta é carboidrato. E por último, né, quem está com quadro de cirrose, com a gordura no fígado, tem que reduzir a gordura, sim, em 50%, pelo menos. Então, adeus fritura, adeus carne gordurosa, adeus creme de leite em excesso, sorvete em excesso, banana verde frita. Por quê? Porque aí é uma situação muito grave. E aqui a gente tem um teor de álcool de algumas bebidas. Lembra que eu falei que tem que consumir 40 gramas de álcool por dia durante alguns anos? Não é difícil, não, gente, porque só uma lata de cerveja tem 17 gramas de álcool. E aí vocês vão vendo aí, ó, o conteúdo. Uma garrafa de gin tem 375 gramas de álcool. Para quem bebe aí uma garrafa de gin a noite toda. Ou uma garrafa de vodka, né? A gente tem quer ver? Na de vodka também, 375. Um copo de chopp tem 10 gramas de álcool. Então, você tomar 4 chopps num dia, você já toma 40 gramas de álcool, ok?
E aqui só os alimentos que a gente tem que ter evitar ou reduzir drasticamente no caso de cirrose. Bebida alcoólica, torresmo, gordura de modo geral, carne gordurosa, como picanha, né? E alimentos ricos em açúcares simples, como doces, bolo de aniversário, entre outros. Terminei, nossa, muito tempo que eu não tomava o horário, né? Ainda é aula do Thiago, vai me matar. Vou encerrar a gravação agora e quem tiver alguma dúvida pode ficar e me perguntar.